Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira de João, primeira de João, capítulo 2. O Oscar pregou no domingo passado, a primeira de João também, capítulo 1. Ele se prendeu mais no 1, também passou pelo capítulo 2, mas o sermão dele ficou preso mais no 1 e eu disse para ele, você já pregou quase a metade do meu sermão do domingo que vem. É. E hoje eu queria falar sobre o capítulo 2, verso 15 e 17. 15 ao 17. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Escritura, por termos o livro, a Bíblia e o texto para lermos. Contudo, se isso não se tornar palavra, pouco adianta ter o livro e ter o texto. O livro e o texto são sagrados, mas eles só se tornam chão para andar, chão seguro, com destino certo, se tornarem-se palavra para nós. Por isso, o livro e o texto a gente carrega onde quiser. Na bolsa, no bolso, no porta-luva do carro, no celular. Mas palavra só cabe em um lugar. Palavra só cabe no coração. Se não estiver no coração, nada acontecer. Por isso que essa palavra do Senhor, hoje, surta o resultado que ela deseja em nós e que a gente saia daqui melhor do que entrou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto imediato desses versos aqui, do capítulo 2 da primeira carta de João, vão descrever aquilo que o Oscar pregou no domingo passado. Quase que a gente está fazendo uma série aqui, né? Quase série já, quase seguida. Um episódio após o outro. Então quem perdeu o episódio passado, vai no YouTube lá, vai estar lá já futuramente a pregação do Oscar, você vai poder se encaixar. O contexto, então, desses versos descrevem a vida daqueles que conhecem a luz e que andam na luz. Tá? Como que a gente sabe que alguém encontrou a luz que é Deus? Muito bem empregado por Oscar no domingo passado. Onde não existe treva algum, onde nem tem nada obscuro. Deus, plena luz. Deus, aquilo que é puro, aquilo que é claro, aquilo que é límpido. Como que a gente sabe que a pessoa que diz que conheceu a luz, realmente conheceu? João vai dizer para Deus, só conhece Deus, que é a luz, aquele que segue os seus mandamentos, ou aquele que guarda a sua palavra. E aí, quando fala a palavra mandamento, a gente tem um botão automático que já desliga lá dentro da gente, né? Automaticamente ele desliga um dispositivo que diz assim, mandamento não, mandamento é coisa pesada, mandamento é coisa de religioso, mandamento não é uma coisa boa. Aí um pastor já pegou pesado, agora ele vai dar uma lista para nós, uma carta do que a gente pode, não pode, isso cheira, isso não lamba, isso não toque, não vá, não volte, não fique. E aí aquela lista que deixa a gente parado com um cabresto aqui, você não enxerga nada perifericamente, só enxerga uma direção, e aí vira uma religião de gente doente. Parece que mandamento aponta para isso, não é? Uma coisa pesada, lista de regra. Você quer ver deixar alguém bravo e dizer, aqui está a lista de deveres. Aí o sujeito já pensa, nossa, que ruim. Que ruim, não dá para ser assim, no improviso. Aí a gente lê mandamento, a gente já fica assim, certo? Mas o que João quer dizer com o mandamento? A gente tem que lembrar que quando João fala de mandamentos, João não está falando da lei cerimonial, nem da lei moral do Antigo Testamento, e nem na lei sacerdotal.
Ele está falando do livro de Levítico, de Deuteronômio. Ele está falando do resumo dos 10 mandamentos. E qual é o resumo, irmãos, dos 10 mandamentos? Não adorarás outro Deus, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e tudo mais. Tudo mais. Qual que é o resumo dos 10 mandamentos? É amor. Quem ama, não mata, porque não quer ser assassinado. Então não matarás. Quem ama, não trai, porque não quer ser traído. Por isso, não adulterarás. Os 10 mandamentos apontavam para o povo de Israel que eles não viviam em amor. Porque se você precisa contar para alguém, avisar alguém que matar é proibido, em que nível de coração perverso chegou essa pessoa que precisa que ensinem ela que é proibido matar? Em que grau de entrega ao pecado ela está, onde alguém tem que explicar isso para ela? Porque aí você diz, poxa, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas nem tanto. Por quê? Porque sem Deus e sem a revelação do amor de Deus, que é Cristo, a vida do outro é banal, eu mato mesmo. Eu assassino sem nenhuma dificuldade. O que refreia alguém, então? É o amor. Por isso que o mandamento é amor, e sempre foi, desde o Antigo Testamento. Pela boca de um profeta, Deus diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios, não holocaustos. Ele está dizendo, olha, os animais morrem para que vocês entendam o quanto custa pecar. Custa a vida. Para não matar vocês, eu peço o sacrifício do animal, mas vocês têm que sacrificar aquele animal com dor, porque ele está morrendo por causa do pecado de vocês. E vocês fazem o quê? Achando que animais mortos são suficientes para mim, vocês pecam à vontade, porque animais são que morrem. Não tem problema matar um animal. Não tem problema sacrificar um animal. Eu não gosto de sangue de touro, ele diz no texto. Vocês acham que eu gosto de ficar bebendo sangue de animal? Isso é para apontar para vocês uma misericórdia que vocês não têm, porque ao olhar para um outro que morre por causa do pecado de vocês, vocês tinham que parar de pecar. Mas pelo contrário, como não é a vida de vocês, vocês não dão nem aí para isso. Entende então como sempre foi o amor? Os sacrifícios do Antigo Testamento sempre apontaram para o amor, para a purificação de uma falta de amor, para purificar um pecado enorme do povo. E aí João vem e diz o quê? Que só anda na luz e só conhece Deus aquele que segue o mandamento. E o mandamento não é uma lista de regras, o mandamento é amor. Então como que a gente sabe que alguém anda na luz? Se ele ama. Se ele ama. Essa é a marca de quem anda na luz. O mandamento é o amor. De maneira que aquele que odeia não conhece a Deus e nem pode conhecer a Deus, porque está sem amor. E aquele que ama não só conhece a Deus, mas também é aperfeiçoado nesse amor diariamente. Ou seja, quanto mais ama, mais aprende a amar. João está salientando aqui que o amor é o mandamento. E ele vai salientar um pouco antes que esse mandamento não é novo, como eu acabei de falar. É um mandamento antigo, que desde o princípio vocês ouviram. João está dizendo, sempre foi amor. Mesmo no Antigo Testamento, sempre foi amor. Os 10 mandamentos resumiam em amar. Sempre foi assim. Essa é a vontade de Deus desde sempre. Que aqueles que o confessassem como Senhor teriam que viver pautados no amor. Ele diz, contudo, por mais que esse mandamento seja antigo, a vontade de Deus desde sempre, ele é novo. Por quê? Porque agora ele se tornou possível. Agora ele se tornou possível. Porque Cristo morreu. Ele está dizendo, antes, era impossível o homem talvez amar. Porque a sua inclinação natural de pecado o impossibilitava disso. Ele vivia amor de pecado em ódio. Cristo veio, morreu, ressuscitou e dá nova vida àqueles que creem nele. E o mandamento se torna novo agora por quê? Porque agora ele se torna possível e real. Em Cristo não há mais escusas, mais desculpas. Perceba, nunca ninguém vai poder chegar a Deus no último dia e dizer, Senhor,
Eu não conseguia. Eu não encontrei meios para fazer isso. E a resposta será: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Vocês tiveram Cristo. Não tem não consegui. Tem apenas o não quis. Porque Cristo tornou esse mandamento possível. Jesus agora, habitando em nós na pessoa do Espírito, torna o mandamento do amor possível. E mais uma vez, já disse isso aqui inúmeras vezes, né? Que amor não é sentimento, tá? Estou falando de amor aqui, mas não pense nesse sentimento raso que a gente tem. Amor não é sentimento na Escritura. No grego tem 3 palavrinhas lá, né, para amor. O amor eros, que é paixão, carnal, visceral, macho, fêmea. Amor eros, apaixonado. O filéu, que vem do amor fraternal, esse amor de pai com filho, de pai com filha, de mãe com filho, de mãe com filha, de família, de amizade. Filéu, amor fraterno. E aí vem o ágape. Ágape é um amor radical. O ágape não depende da resposta do objeto amado. O ágape decide amar independente do que recebe em troca. É uma decisão radical. Esse é o amor, Gui. É o amor de Deus que nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. O amor radical. O amor que só precisa ser uma decisão e não precisa de mais nada. Ele decide, decidiu e decidido está. Ah, mas você é uma pessoa que não responde com amor. Você é uma pessoa que só te faz o mal. Se diz, não tem problema. Eu não amo ela porque eu quero uma resposta. Eu amo ela pela minha decisão. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor exigido da Escritura. Esse é o amor a que João está se referindo aqui, o mandamento. Esse amor é a revelação de Deus a nós e é a prova de que a gente anda na luz. Quem anda na luz decidiu isso. Por isso que Jesus dá o Sermão do Monte e manda a gente amar quem? Inimigo. Alguém aqui sente de amar inimigo? Tem alguém que não gosta de você, te persegue e te odeia. Aí você diz, eu amo aí porque eu gosto dele, eu sinto de amar. Não, a gente só ama inimigo se a gente decidir fazer isso. Não importa o quanto você me persiga, não importa o quanto mal você deseja a mim, não importa o quanto você manipule a sua ex para me prejudicar, eu te amo. Esse é o amor que João está dizendo aqui. É o amor de quem anda na luz. Veja que a lei no Antigo Testamento, mesmo apontando o caminho do amor, ela não possuía poder para concretizar o caminho do amor, por causa do pecado do homem, é o que Paulo vai falar em Romanos. Em Cristo, essa lei se encerra, Cristo cumpre a lei. Quando Jesus cumpre a lei se encerra nele e ele abre para nós a possibilidade de vivermos nele com a lei cumprida. Por isso nós não cumprimos a lei do Antigo Testamento. Cristo cumpriu e nós em Cristo cumprimos ela. Porque a lei do Antigo Testamento era impossível a nós, pela falta do Cristo. Agora, em Cristo, ela é possível não porque Jesus nos dá condições de vivermos o Antigo Testamento. Em Cristo, ela é possível porque Ele cumpriu por nós. E veja que Jesus cumpre a lei não por medo de castigo. Porque o máximo de expressão de cumprimento de lei da nossa parte é medo do castigo, não é? Claro que é. Por que a gente obedece, vamos lá, 50% das leis de trânsito? Por que a gente obedece? Porque a multa é cara. Perder carteira é ruim, é caro ir atrás, fazer reciclagem. Não é? Pesa no bolso, então 50% você cumpre. Outros 50% é o nosso pecado, né? Percebe? A gente cumpre lei por causa de castigo. Põe uma regra em casa para o seu filho, ele não vai cumprir. Diga que você não cumpriu, você vai bater nele. Ele vai cumprir. Jesus cumpriu a lei não por medo de castigo. Jesus cumpriu a lei porque a lei é certa. Ele não precisou ter medo do castigo, ele só fez aquilo porque aquilo era o certo. Ele cumpriu a lei pela lei. Por isso Jesus é o único que cumpriu a lei. O único que viveu a lei de Deus dada a Moisés de maneira completa, sem a correção do castigo por não cumprir. Ele fez porque era certo fazer.
Quando ele faz isso, para que precisa de lei? Se todo mundo fizesse o certo, precisava de lei? É óbvio que não. Se cada um de nós aqui respeitássemos, às vezes, nem lei, né, mas respeitássemos o trânsito, o ir e vir, da maneira correta, precisava ter um policial com um bloco de multa? Ele ia dizer, cara, o meu serviço não serve porque ninguém faz nada de errado aí. Entende como, se todo mundo faz certo, não precisa de regra. As regras existem por quê? Porque a gente não faz nada certo. A gente não faz nada certo. E não faz nada certo desde que nasce. Não é que a gente aprende a descumprir regra. A gente nasce um descumpridor de regra. Você tem um bebê que nasce, olha para ele, né? Que, mesmo sem entender, diz assim: ó, agora é a hora de você ficar no berço, tá? Eu tenho que vir para casa. A mãe fala: então fica aqui. Com 5 segundos ele grita, 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 que parece que vai explodir até você ir lá e pegar no copo. Por quê? Porque ele não tá nem aí para regra. Quem manda é ele. Eu nasci. Por isso que Davi vai dizer: em pecado eu nasci. A gente é pecador desde o zero, gente. É só você ver para uma criança. Ela não divide o brinquedo, não porque ensinaram para ela ser egoísta, mas porque ela é egoísta. Você tem que ensinar o contrário. Divida, porque ela já nasce não dividir. Como eu sempre uso como exemplo, né? Ela compra um pacote de traquinas, senta no meio de um monte de criança e, em vez de morder, descata amenda, provocando as outras crianças. Eu tenho e você não tem, ó. Aí diz: quem será que ensinou? Não precisa ensinar. Esses somos nós, desde sempre. Por isso a gente precisa de lei. Aí Deus deu uma lei não para que a gente cumprisse também, porque Paulo vai dizer que a lei foi dada não para que alguém fosse salvo por ela, mas a lei foi dada para provar que a gente não faz o mínimo que amar. É como se a lei fosse aquele laudo médico, né? Você vai a primeira vez à consulta e o médico diz: você tem a doença X. Você fala: você está de brincadeira? Eu não tenho nada, rapaz, nunca tive nada, eu tenho saúde de ferro. Ele diz: não, então faz esse exame, esse exame, esse exame. Aí você faz, volta, ele esprega na tua cara e diz: está aqui, diga para mim que você não tem. É Deus mostrando para nós aqui, ó, esses são vocês e eu provo. Pega esses 10 coisinhas aqui, mandamento, e cumpre. A gente não consegue. A gente não consegue. Se não tiver castigo, a gente não cumpre nem de aparência. Porque se tiver castigo, a gente cumpre até de aparência, não é? Mas nunca com o desejo do coração. Você está com vontade de andar 200 por hora com seu carro na BR, e eles colocam lá um radar que a cada 80 você toma uma multa, eu tenho coleção delas. A gente diz: vou andar 80, porque é caro. Mas lá dentro, a gente tá babando, dizendo: se não tivesse radar. Se não tivesse radar na loucura. Porque a gente não quer cumprir regras. Aí Deus diz o quê? Então deixa que eu cumpro por vocês. E mando o Filho, o próprio Deus, para cumprir regras que ele nunca precisou ter sobre ele, porque ele nunca fez mal nenhum. E ele cumpre essas regras por nós. E agora vem João e diz o que para nós? Que a prova de que quem conheceu essa luz que é Deus, essa verdade que é Deus, é andar no mandamento, não por imposição de lei ou de regra, mas por novo nascimento. O amor é a nossa inclinação natural agora. Um crente que diga para mim: pastor, eu estou com muita dificuldade de amar a tal pessoa. Eu digo: então, meu querido, tu precisa se converter. Vamos lá na raiz do problema. Você enganou, porque amor para nós não é uma opção. Amor para nós é uma decisão. E eu não estou aqui diminuindo, dizendo que é fácil amar inimigo. Claro que não é. É óbvio que não é. Agora pense, você era esse inimigo de Deus e ele te amou. Já pensou se Deus levasse na mesma categoria que nós? E amasse só quem gostasse dele? Deus ia ser um ser solitário, porque ninguém gosta de Deus. Ninguém quer Deus. Todo mundo quer a própria vontade. Todo mundo quer ser rei de si mesmo.
Todo mundo quer sentar no trono da sua vida, no seu coração, dirigir as coisas sem que ninguém lhe faça objeções. O livre-arbítrio é o nosso sonho, que não existe, né? O livre-arbítrio não existe. O homem escravo do pecado vai ser livre do quê? O sujeito que diz que tem livre-arbítrio, eu digo para ele, então pare de pecar agora. Nunca mais peca, aí você me prova que você tem. Ele não consegue não pecar. O que ele tem é uma livre agência. Ele agencia as coisas na vida dele, mas arbítrio, ser juiz de si mesmo, eu não posso dizer para mim, a partir de hoje eu não fico mais doente, que sou eu que mando. Amanhã eu tô com arbítrio, que me diz para eu, e aí? Então nós não somos livres, nós somos escravos do pecado. E se não for Cristo, a gente permanece nesse estado. Em Cristo a nossa vontade é restabelecida para escolher o quê? O amor. E o amor é a marca, certo? Então esse mandamento é novo, porque em Cristo a gente consegue viver ele plenamente. Em Cristo é possível amar quem não gosta de nós. Em Cristo é possível levar o dano. Em Cristo é possível pagar o preço, sair perdendo por causa do amor. Porque na vida, gente, não se engane. Na vida, você vai ter um monte de vezes que a sua decisão vai ficar entre ter razão ou ter paz. Não se engane. Vai chegar uma na vida que você vai dizer assim, e agora? Eu fico com a minha razão e arrumo uma confusão com todo mundo porque eu tô certo? Ou abro mão da minha razão para ter paz e digo, tá bom, fica para você. Na vida a gente é chamado toda hora para essa decisão entre ter razão ou paz. Aí tem gente que gosta de ter razão, aí briga com o meio mundo. E eu não tô dizendo que ele tá errado, ele tá com a razão. Só que ter razão serve para alguma coisa se você fica sozinho? Então tem hora que você olha pra tua razão, você quer saber, eu tô certo, mas pela boa convivência, eu quero ter paz. Isso acontece muito de partilha, sabia? Partilha de bens quando alguém morre, briga entre irmãos. O sujeito deixa passar um garfo. Esse garfo da mãe vai rachar no meio, metade é teu, metade é meu. E brigam, brigam, brigam. Tem gente que se mata, mata a família por causa disso. Quando alguém olha e diz assim, quer saber? A mãe não volta, o pai não volta. Eu quero é ter paz. Fique com tudo. Tono. Vai. Eu vim nu e vou voltar nu também. Então, não adianta muita coisa ficar ligando. Entende? Essa é a graça do evangelho, essa mudança de comportamento. Esses versos aqui que eu li, eles parecem ser controversos, não parece? Porque se o mandamento é amor, João está dizendo, não amem o mundo. Não ameis o mundo e dentro que nele há. Se o mandamento é amor, por que João, no versículo já depois, diz não ame? Mas você vai dizer, achou contradição na Bíblia, hein? Manda amar e depois não amar. Parece que João está se contradizendo. Mas para a gente entender, a gente tem que pensar aqui no que João quer dizer com o mundo. João deu uma ideia de mundo aqui diferente da ideia que a gente tem bíblica. Né? Então, por isso eu queria comentar com você nessa manhã sobre isso. Sobre quais circunstâncias o amor pode se tornar pecaminoso. Se o amor é mandamento, a gente deve cumprir. E eu disse tudo isso até aqui, agora nós lemos que está mandando não amar o mundo, então quer dizer que tem algum aspecto desse amor que ele pode se tornar ruim. Então, sobre quais circunstâncias o amor pode se tornar pecaminoso? Primeiro, quando é direcionado ao objeto errado. Existe uma coisa que nós não devemos amar, por mais que o mandamento seja amor. E aí a gente precisa ler o verso 15 de novo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente tem que definir essa palavra mundo no vocabulário de João. João vai se utilizar desse termo aqui várias vezes no seu evangelho e nas suas cartas, em todo o Novo Testamento. E a palavra grega para mundo é cosmos. Ela é uma palavra só. Só que essa palavra cosmos,
ela pode ser aplicada de 3 maneiras diferentes no texto bíblico. Por mais que seja uma palavra só para mundo, a palavra cosmos, o contexto vai explicar para o que ela está apontando, para onde ela está indo. Certo? Então a gente precisa entender o que está sendo dito quando a palavra cosmos está sendo escrita. Quando João escreve, há pelo menos três, há pelo menos três aplicações. Em primeiro, mundo pode significar planeta, certo? Cosmos é mundo, planeta Terra, né? A criação de Deus. Então, por várias vezes Paulo, por várias vezes João usa cosmos para apontar para isso, para o mundo criado. Vários textos para isso. Esse universo onde Deus revelou a sua verdade, onde Deus revelou a sua pessoa. Paulo vai dizer em Romanos 1 que toda a criação de Deus revela Deus, o ser criado. Agora, parece que João então não está dizendo não ame o planeta. É isso que ele está falando? Quando ele diz não ame o mundo, será que é essa a aplicação? Não. A gente tem que cuidar do planeta, né? Senão a gente morre. Se a gente não cuidar o mínimo possível da Terra, ela fica um lugar inabitável. Então não é planeta que ele está falando aqui. A outra aplicação para mundo que João faz dos seus textos são pessoas. Amar as pessoas. Mundo. Aí está a ideia de humanidade. Agora, a gente tem que entender que esse mundo para pessoas, ele é muito parecido com a aplicação de mundo para pessoas em português também, né? Então vamos lá, um exemplo. O Regis me convida para ir à casa dele comer um churrasco, né? Estou esperando, mas ele vai me convidar. Aí ele me convida, aí eu pergunto, Regis, quem vai ir, né? Quem estará lá? Ele dirá para mim, pastor, todo mundo. Eu não posso pensar que o planeta inteiro de pessoas vai estar dentro da sua casa, né? Cabe todo mundo? Só a China? Né? Então, quando ele fala mundo, o que eu entendo? E quando ele diz mundo para mim, o que ele já sabe que eu vou entender? O nosso círculo de amizade. Mas tá todo mundo. Não, então eu vou, beleza. Tá todo mundo. Eu sei quem é o todo mundo que ele está falando. É o nosso círculo de amizade. Então, esse mundo que João usa, às vezes, é isso. Não é todas as pessoas do mundo. Mas ele fala o mundo, às vezes, é esse mundo de pessoas restritas, certo? De humanidade, uma humanidade restrita. Agora vamos lá, ele diz não ame o mundo. Não ame o mundo. Será que ele está falando não ame a humanidade? Será que é isso que o João está dizendo no verso 15? Também não, porque a gente acabou de ver na introdução que nós temos que amar inimigos. Então, o que será que João quer dizer com o mundo? Aí vem o terceiro uso de João. João usa a palavra cosmos para aplicar ao sistema caído mundano. Um sistema de pecado engendrado. Um sistema que só gera mais pecado por pecado. Mundo. Então ele diz assim, o mundo hoje é caído em pecado. O mundo sem Deus. Esse grupo enorme de pessoas que virou as costas para Deus. Ele diz, então, não amem esse sistema mundano. Percebe daí que não são pessoas e não é o planeta? É um sistema. E aqui eu não quero criar na tua cabeça a teoria da conspiração, né? Nós temos que acabar com o sistema. Quem que é o sistema? Não sei. Vamos montar um grupo para acabar com o sistema. Tá todo mundo entra nesse. Aí você começa a compartilhar vídeo da mulherzinha do Google narrando e começa aquela loucura, né? Da vacina, aquela coisa louca. A gente vê 10 vídeos por dia com aquela mulher narrando e dizendo que a vacina deixava a gente jacaré. Você é um réptil se você tomar essa vacina. Coisa de gente maluca, coisa de gente doida. Não é esse sistema que eu estou falando, essa coisa maluca que pessoas criam para ficar disparando no WhatsApp para deixar todo mundo em pânico. Esse sistema é o sistema pecaminoso. É um sistema de pecado, por exemplo, de vingança. O sujeito vai lá, mata alguém da sua família, você vai lá, cobra a dívida que sangue por sangue mata também. Aí o filho dele diz, eu vou vingar o meu pai, mata você. Aí o teu filho diz, eu vou vingar meu pai, mata o outro. Aí um neco do outro, aí vira guerra eterna. Esse sistema mundano
de olho por olho, dente por dente, esse sistema mundano de toma lá da cá, esse sistema mundano caído de pecado, onde tudo produz mais pecado, aonde a gente tem um sistema montado para pecar. Ele diz: não amem o mundo, não amem isso. Por isso que ele completa: não amem o mundo e nem o que nele há. Não é planeta e nem humanidade. É tudo o que ele oferece, tudo que nos é dado como facilidade. Sabe, no emprego, aquele dinheiro fácil, sabe? Você trabalha o mês todo e ganha lá R$ 2.000 ralando, acordando cedo e vindo tarde. Aí vem alguém e diz: cara, tem um esquema. Se você rachar comigo, são 6 meses de trabalho de uma vez só que é errado. É um esquema. Você tem que pegar e ficar calado. É isso que João está dizendo. Essas facilidades do mundo, esses combinados mundanos para fazer a gente deixar de andar em amor. Não amem o mundo. Então, sob quais circunstâncias o amor pode se tornar pecaminoso? Quando é direcionado para o errado. Se você amar o que é errado, não ame. É a única vez que você pode não amar. Agora fala sério. Não é tentador você ralar e de repente, por causa de um esquema, você dizer: puxa vida, é quase um ano de trabalho, um pique só. Oh Deus! Não é? É como aquele prefeito de Guaxupé das antigas, né? A história que contam dele, Minas Gerais. Ele ligou para o governador e disse: governador, vem me socorrer aqui porque estão tentando me comprar. O governador disse: vai lá e diga não. O problema é que estão chegando no preço. Estão chegando no preço. Está se aproximando do valor. Entende? Essas negociações que não parecem caras na primeira, não é? Ninguém viu, ninguém soube. Aquela piscada para a vizinha, que ninguém viu. Aí diz assim: não, mas eu não vou trair, é só um flerte, é só para eu lembrar de quando eu tinha 15 anos. Depois você tá lá melado no lençol dela, ela melado no teu lençol e o pecado feito, e tudo arrasado e destruído, porque começou só com uma piscatinha, que não queria dizer nada. Como o irmão da igreja, que eu não vou dizer de onde que tá gravado, que a mulher dele chegou: pastor, fala com ele assovia para as mulheres na rua e as mulheres vizinhas contam para mim. Daí eu fui falar com ele e disse: pastor, ela é muito chata, eu sou homem, é só assobiar, não quer dizer nada. Fala para ela aí que ela que é muito chata. Eu não vou fazer nada. Estão casados até hoje, sabe-se Deus lá como. Percebe? Não ame isso. Não negociem com isso. Não abram concessões para esse tipo de coisa. Não façam isso, é o que João está dizendo. Por quê? Porque essa estrutura odeia cristãos e quer a destruição da igreja. Capítulo 3, verso 3 de 1 João. É o lugar onde habitam os falsos profetas. Eu fico bobo de gente que não fica num lugar sadio, onde prega seu evangelho para ir atrás de mentira em nome de Deus, de falsos profetas que mentem em nome de Deus e vão lá porque querem ouvir coisas boas, querem ouvir profecias boas. E depois diz: eu fui enganado. Eu digo: claro, meu amigo. Você foi conversar com o próprio diabo e achou que o quê? Que com você ia ser diferente? Que com você ele ia falar a verdade pela primeira vez? O sistema mundano é esse, que falsos homens de Deus, de anticristos, de descrentes, está tudo nessa carta. João vai dizer para nós que essa estrutura ela é controlada, administrada pelo maligno. Esse mundo caído. Esse mundo, ele é espiritualmente e ideologicamente contra os valores do reino de Deus. É um mundo pecaminoso, caído. Não importa a cor, pode ser verde e amarelo, pode ser vermelho. É pecado.
te desvirtua do Evangelho, porque o Evangelho não tem classe política, o Evangelho é apolítico, como todo cristão deveria ser ateu politicamente, porque não se espera nada de nenhum sistema montado por homens, nada, a não ser com o de Cristo. Por isso o nosso reino não é daqui. A gente é peregrino aqui, diz Pedro, turista, vocês estão peregrinando. Não encerra, assim como o povo, 40 anos no deserto para chegar na terra, nós estamos nessa caminhada. A gente pisa no mundo, mas não se suja com ele. Como o rap do Estratagema de Deus. Quem gosta de rap? Eu gosto de rap. Estratagema de Deus é uma banda de rap cristã. E o MC Éder, ou pastor Éder, ele canta e ele diz: a graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Você pega uma garça bonita e vê ela do mãe, com aquelas pernuras desse tamanho. O pé tá lameado, mas ela tá branquinha, limpa. A graça de andar na lama sem sujar a roupa. Nós somos essas garças nesse mundo. Na graça de Deus. Pisando nesse mundo caído, tendo que negociar com gente pecadora que quer levar vantagem o tempo inteiro, tendo que ter olho na nuca para não ser passado para trás, confiando na bondade de Deus, esperando em Deus o melhor, confiando no Senhor, perdendo para ter paz. Ainda com o pé nessa lama, mas a roupa branca, limpa, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Sob quais circunstâncias o amor pode ser pecaminoso? Primeiro, quando ele vai para a direção errada, para o sistema mundano. Segundo, quando ele nasce da fonte errada. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Se você ama as coisas do mundo, a fonte do seu amor não é o Evangelho, é o mundo. O mundo está produzindo em você algo que você acha que é amor, mas não é. Então perceba que até aqui há um problema sobre o que amar. Não ame o mundo. Agora nós vamos ver um problema do o que é a fonte do meu amor. De onde o meu amor nasce. Enquanto o verdadeiro amor surge de Deus, o amor pecaminoso, o falso amor, surge dos nossos afetos pelo mundo caído. Por aquilo que a gente ainda flerta, que a gente ainda negocia. E quais são esses afetos que João vai dizer coisas do mundo? Não amem o mundo e nem o que nele há. Ele vai mostrar 3 categorias. Concupiscência da carne. Pecado da carne. Mais uma explicação. Carne aqui não é corpo. A Bíblia não manda você odiar o seu corpo. Quando diz que o espírito vivifica, que o espírito é purificado e que o corpo não serve para nada, a carne não serve para nada, não está falando do teu corpo, porque o teu corpo é você. Então não adianta machucar o corpo, não adianta ser ascético, não adianta usar social, escondendo tudo, burca, nem o olho mostra, achando que você tem que matar o corpo. Não adianta fazer como os monges tibetanos que se flagelavam e até se castravam, porque achavam que o corpo era inimigo deles. Não é corpo, corpo, corpo. Carne é a nossa natureza pecaminosa. A concupiscência da carne é um desejo que nasce com a gente, o desejo pelo errado. É uma inclinação carnal, contrária à espiritual que nasce em Cristo. Por isso que é difícil dizer não para pecado, porque é uma batalha. Por isso que quando você é tentado, você fica ali propenso a ceder, porque há uma natureza em você voltada para aquilo, é como um ímã. Ele diz, o amor do mundo vem dessa fonte carnal. Como que a gente mata a carne? Matando a carne. Não dando a ela o que ela quer, não pecando. Não é machucando o corpo. Hã? Ou vocês acham, por exemplo, que quem nasceu com deficiência visual não peca só porque não enxerga? Se fosse assim, fosse fácil. Se vamos cegar todo mundo aqui, ninguém mais peca. Funcionaria?
Claro que não. A gente não precisa ver para pecar. A gente só precisa ser agente para pecar. O que ele está dizendo? Então, mate esse desejo. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Os olhos são a janela do corpo. Né? E a soberba da vida. Ou, como diz aqui na minha versão, aquilo que é o orgulho dos bens. O orgulho de ser rico, de ter de sobra. Então é claro que essa lista que João está passando para nós aqui, dessas tendências, ela é muito mais abrangente. E aqui não está necessariamente completo. Mas João está falando de 3 categorias. Concupiscências da carne, inclinações desejosas, carnais. Concupiscências dos olhos, aquilo que a gente anda vendo, aquilo que a gente anda observando. E a soberba da vida. Veja, as primeiras 2 categorias, concupiscências da carne e dos olhos, vão se referir a desejos de pecado. Às vezes isso ainda não se transformou em pecado, mas já está aqui. Isso está no Sermão do Monte, Mateus 5, né? O que Jesus diz? Ouvir o que fora dito, não adulterarás. Aí se eu tô lá e eu ergo a mão, digo, nunca traí minha mulher, se eu passei. Me dá 10 aí, quero uma estrelinha. Ele diz, mas qualquer um. Porém eu vos digo que qualquer um que já desejou outra mulher no seu coração já adulterou com ela. Eu não acho. Isso pelo pesar. Aí ele diz, pois é. Não adulterarás, nunca adulterei. Quantas vezes você colocou no rosto da tua mulher a cara da vizinha? Na hora do ato. Quantas vezes você colocou no seu marido a cara do bombeiro? Do salva-vida? Aí a gente tem que baixar o braço, gente. Ou ficar hipocritamente com a mordida, viu? Achando que engana. E aí? É o que ele está dizendo aqui, tá? Desejo. Aquilo que às vezes ainda não se transformou em pecado, mas está aqui como uma inclinação natural. Ouvir o que fora dito pelos profetas, não matarás. Nunca assassinei ninguém, não tem uma passagem pela polícia por assassinato. Jesus, porém eu vos digo, qualquer um que chamou o seu irmão de louco no seu coração, eu digo, meu Deus, eu sou um assassino. Louco ainda é o mínimo que eu falo das pessoas aqui dentro, sem elas saber. Louco ainda é um elogio. Não é? Às vezes não, chamou de louco, já matou, eu digo, Jesus. Nem o bandido da luz vermelha me alcança. Nem o Jack Dahmer me alcança. Porque dentro do meu coração, entende? Como o pecado é muito pior do que a gente pensa, que a gente fica arrogante dizendo assim, não, eu tenho uma vida ilibada. E tem que ter, não estou sendo contrário a isso, amém. Teu nome não está no SPC, no Serasa, nem na polícia, glória a Deus por isso. O problema é que a gente não consegue fazer essa limpeza aqui, ó. Quando a mulher briga e a gente está batendo o pé e dizendo, miserável. Poxa vida, tem um seguro de vida bom, será que se eu arrumar um veneno? Esse é o problema. Mãe, esse é o BO do vizinho pôr lixo no dia errado e os cachorros comem a casa toda para ficar cheia de lixo. E você diz, assim, uma queda de 4 metros, tropeça, cai, menino, vê. Não sou eu, tá? Entende? Como isso já está aqui. A gente já nasce com isso. E João vai dizer, não ame isso. Lute contra isso. Não chame isso de uma característica boa, dizendo assim, não, eu sou justo, comigo 10 é 10, 9 é 9. João diz, ceda. Ceda porque isso é arrogância. Ceda. Faça como Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar. Antes humilhou-se, tornando-se homem, e sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se até a morte e morreu como pecador em pecado de cruz, em morte de cruz como maldito. Esse é o exemplo que a gente tem de quem nunca foi nada disso e rebaixou-se a nós. Mas não se engane, Paulo continua em Filipenses e diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira.
que deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, com a glória de Deus Pai. Ele virá, e quando ele vier, não vai vir como servo da cruz, ele vai vir como cavaleiro no cavalo branco, juiz, onde a espada sai da sua boca, diz Apocalipse, ou seja, a sua palavra é a lei. E aí acabou, meu amigo. Se você não lutou contra a carne, não vai adiantar lutar mais, ela te venceu. É o que João está dizendo para nós. As duas primeiras categorias referem-se a esses pecados de desejo. E a segunda, ao pecado revelado, um comportamento, amar o bens, amar a riqueza, orgulho, soberba, olhar para os outros e dizer, eu podia viver 6 vidas suas porque eu tenho dinheiro sobrando para isso. Humilhar os outros como nos humilham nesse mundo repartido que a gente vive, onde quem tem mais tem, onde quem não tem, até o que tem é tirado, como os aposentados. É viver nessa desgraça de mundo, ensoberbecido por orgulho, por bens, onde não importa se você tira dinheiro de quem trabalhou a vida inteira e tem pouco para sobreviver, só para você ter um quadro de um pintor famoso na tua parede e diz, pelo menos eu tenho um quadro. Miserável. Miseráveis. Soberba da vida. Ele diz, isso não pode ser a fonte do amor de vocês, os bens. Não pode ser a fonte do amor de vocês, dinheiro. Não pode ser. Não pode ser isso. A gente diz, pastor, mas o céu não tem rua de ouro e muros de cristal. Você vê? Nosso pecado interpreta o texto bíblico até achando que nós vamos ser ricos no céu, gente. Como se no céu o benefício fosse uma rua de ouro e um muro de cristal. João está dizendo o quê? Em Apocalipse, quando diz isso. João está dizendo, olha, aquilo que aqui ostentam nas orelhas, do pescoço, nos dedos, no céu é tão lixo que é calçada. Que é para pisar. Por isso que é rua de ouro. Pedras preciosas é feito para fazer muro. Sabe essa cerca viva que tem para separar casas? É só para fazer aquilo. Aí diz, mas quem é louco que faz um muro de diamante? Pois é, no céu o diamante não tem valor, vai fazer o que com o diamante? Vai fazer o que com o ouro? Faz uma rua. João está dizendo, aquilo que ostentam para esfregar na sua cara que você é um miserável, no céu é tão pequeno que você vai pisar. Porque o céu é Cristo. O céu é o Evangelho. O céu é Deus. O céu é luz. É isso que João está dizendo. Não amem essas coisas. Então, o nosso amor não pode surgir da fonte errada. Para encerrar, vocês lembram que eu disse que esse texto aqui, ele é criteriosamente importante para hoje? Que eu disse que a gente entendeu que não deve amar, por mais que a gente entenda que tem que amar tudo, como a gente viu no início. João vai dizer, só não ame esse sistema caído. A gente vai entender que a gente não deve amar o quê? Essa cultura onde o amor justifica tudo. Porque o mundo diz que ama, só que o amor do mundo justifica tudo, não é? O sujeito tem uma esposa de 50 anos de casado, troca por uma de 20 anos de idade e diz, é só seguir meu coração, é o amor. Foi o Zezé de Camargo que disse. Não é? O amor justifica no mundo. Se você ama, use droga. Se você ama essa vida, usa, por que não? Fuma. O mundo vê o amor como uma fraqueza em Deus. Deus é amor. Então vão viver como uma forma a gente quer. Duvido que Deus, quando ele diz que a Bíblia diz que Deus é amor, aí Deus é um fraco para isso. Porque Deus é aquele que, em nome do amor, tolera tudo. Porque afinal é amor. Não vem Deus como um pai, vem Deus como um avô. O avô é esse, que o neto quer tacar fogo na casa e ele diz, eu posso, que lindinho. Coisa fofa. Não se foi minha mãe. Minha mãe é uma avó ruim, não. Educadora. Tá gravado, pode avaliar no bico. Mas outros avós aí não. Aí acho que esse Deus é esse grande vozão, né?
que ama e diz: vai lá, meu filho, se lambuza, qual é o problema? A vida é curta, aproveita. Aí tira a máscara, como no Scooby-Doo, é Satanás. Ó, era Satanás, eu não vi. Né? Então a gente vive isso, gente. Especialmente nós, cristãos, que servimos um Deus que é amor. A gente não deve aceitar isso. Ia ser contraditório a gente se posicionar contra o amor. Por isso eles cobram de nós cristãos o amor. Vai fazer uma crítica a uma coisa que estão fazendo, eles vão dizer assim: ué, mas você não é do povo no amor? Deus não é amor? Você tem que me amar. Comprei um bebê reborn, me ame. Eu preciso de psicanálise, mas ame. Eu vou levar no UPA, no berçário. Aí você diz: gente, tá errado. Oh, intolerante. Deus não é amor? Cobram de nós esse amor fútil, errado, que não é amor. É loucura, gente. É loucura. É pura loucura. Aí dizem: como que vocês podem atrapalhar duas pessoas que se amam? Um boneco e uma mulher? Como vocês podem atrapalhar esse amor? É amor, Deus é amor. Como vocês podem atrapalhar essa devoção a esse objeto, a esse desejo, a esse comportamento? João está dizendo: não percam de vista que o Evangelho manda sim amar. É mandamento, decisão, mas manda não amar coisas do mundo. Isso não quer dizer que você tem que se tornar um militante chato que vai pegar no pé de todo mundo, mas com o amor de Deus, tentar abrir os olhos das pessoas por que elas estão fazendo. Ajudá-las, socorrê-las, por mais que vão te deixar de lado, que vão te empurrar, que vão fechar os ouvidos para não te escutar. Com o amor de Deus. João está dizendo: tem uma circunstância sobre a qual o amor pode se tornar pecado. Quando a fonte é errada e quando ele é dirigido para o objeto errado. Contudo, amem. Vocês foram chamados para amar. Amar inimigo, gente. Amar argentino. Amar. Tem que amar. O sujeito ganha a Copa e pede para no teu carro buzinar. O que você faz? Você beba. Porque amor é amigo. Aí tem uma ovelha que estava um mês e meio sem aparecer, que foi ver o período da Copa, eu acho ele lá pulando. Tem que amar, temos registro. E aparece na janela do carro. Do meu carro, verde e amarelo, mas tá bom. Amor, céu. Amar. Amar quem não gosta da gente. Amar quem quer a gente mal. E não amar o que eles amam. Por isso é amor em verdade e verdade em amor. É amor, a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho trafuça do outro, mas um amor, sem brindar. Sem ofender e sem empurrar. Esse é o Evangelho, que passa disso. É clube onde você dizima e tem programas para os seus filhos, os jovens, as mulheres, os homens. Programas. Você dizima lá, paga a mensalidade, aí tem programa. Quem que você quer ouvir? Quero ouvir aquele homem que parece o diabo, mas fala tão bonito. A gente traz. A gente paga e ele vem. O que você quer? Quero isso. O programa mais absurdo que eu já vi na igreja foi a noite da Coca-Cola. Todo mundo trouxe Coca-Cola no culto. Eu falei: uai, é só um programa. Não tem nada demais. Aí você sai de um culto sem cruz nas costas, sai do culto sem ser alfinetado pelo Evangelho, sai do culto sem ser apertado por Jesus para não se melhorar de vida e acha que está tudo bem. Ora, Deus é amor. É, claro que é. Sempre será. Mas é um amor que muda. Nunca aceite nada menos que o Evangelho num sermão. Nunca aceite nada menos que o Evangelho num programa. Por mais que seja uma recreação. Glorifique a Deus em tudo que faz, lembrando sempre que até a recreação é graça e favor de Deus. Uma viagem em família, férias, o que for. Evangelho, graça, misericórdia.
E aí a gente vive o bem de Deus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.